Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 20. Hoje é a última aula do capítulo de termodinâmica e vamos estudar duas coisas. Vamos estudar sobre o trabalho realizado por um gás ou então trabalho realizado pelo meio sobre o gás. Aqui o título vem de trabalho realizado por um gás, mas com o andar da aula vocês vão ver que existem duas maneiras de colocar isso. Às vezes pode ser que o gás esteja a realizar trabalho sobre o meio, assim como pode acontecer que o meio realize trabalho sobre o gás. E de todas as formas, vamos dizer trabalho realizado por um gás. Então, nós vamos aprender sobre o trabalho e depois vamos aprender a primeira lei da termodinâmica. Nas classes anteriores, nós já aprendemos que trabalho é a força exercida vezes o deslocamento. Quando nós temos um gás inserido dentro de um recipiente e nós pressionamos o êmbolo que cobre o recipiente onde está o gás, por exemplo, as moléculas que compõem o gás vão comprimir-se, elas vão deslocar-se e como nós vamos exercer uma força, significa que temos, em outras palavras, pressão vezes a área. O que é pressão vezes a área? É força, em outras palavras. Então, com aquela altura que vai ser o deslocamento das moléculas, esse produto desses três, nós vamos ter o trabalho realizado por aquele gás que, em termodinâmica, é dado pela força pressão vezes variação do volume quando trata-se de um processo isobárico, onde a pressão é constante. De onde é que vem essa variação do volume? Aquela altura ou aquela deslocação do gás dentro daquele recipiente, ao multiplicar pela área, vai dar a fórmula de volume. Então, a pressão vai ficar a multiplicar pela variação do volume e isso vai ser o trabalho, que é esta fórmula que está aqui neste slide aqui. O mecanismo, esse que eu acabo de explicar aqui, eu achei que não fosse tão necessário ilustrar neste slide, mas se vocês acharem que ficou essa parte a faltar, podem me escrever. Eu acho que não é assim muito importante nesse nível vocês saberem explicar todo o mecanismo por detrás. É importante saber que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume do gás num processo isobárico e que a unidade do trabalho no sistema internacional é Joule, sempre foi Joule e aqui neste capítulo vai continuar a ser Joule. Para além de nós calcularmos o trabalho usando essa fórmula, também podemos calcular o trabalho através do gráfico da pressão em função do volume. Isso quer dizer que não só realiza esse trabalho num processo isobárico, às vezes também pode-se realizar trabalho num processo em que a pressão varia. Então, como é que seria a fórmula? Seria calcular a área que está por debaixo, posso assim dizer, da linha do processo. Este gráfico que nós temos aqui, nós temos uma área retangular. E essa área retangular é que seria o trabalho realizado por esse gás. E neste gráfico, na verdade, continuamos num processo isobárico. A pressão não varia, mas haverão gráficos em que a pressão varia e forma-se um trapézio, forma-se um triângulo. O único cenário em que o trabalho é zero é quando trata-se de um processo isovolumétrico, porque a variação do volume vai ser nula. Já que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, onde o volume não varia, então não há trabalho. Então, nós vamos resolver esses dois exemplos sobre trabalho realizado por um gás. O primeiro diz o seguinte: um gás perfeito sofre transformação X, Y, Z, X, indicada na figura. X, Y, Z e volta de novo para o estado X. Depois diz o seguinte: qual é, em joules, o trabalho realizado na transformação XY, nessa transformação do estado X para o estado Y? Que tipo de transformação é essa? Na aula anterior nós aprendemos a identificar as transformações pelos seus gráficos. Isto é um gráfico da pressão em função do volume. O que acontece com a pressão? Ela varia. No estado X a pressão é 10 e no estado Y a pressão é 4. Mas com o volume não acontece a mesma coisa. No estado X o volume é 3 e no estado Y, o volume também é 3. Então, costumam colocar armadilhas dessa natureza para você correr, fazer cálculos e não sei o que. Aqui as pessoas vão fazer variação da pressão, multiplicar pelo volume, enquanto que a fórmula do trabalho é ao contrário. É trabalho a ser igual à pressão, que é constante, vezes a variação do volume e não o contrário. Não é quando o volume é constante. E no slide anterior eu vos disse, sempre que vocês virem que o volume é constante, ou seja, trata-se de um processo isovolumétrico, não é preciso fazer mais nada. O trabalho realizado é de zero. Segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: o gráfico abaixo representa um gás sofrendo uma expansão isobárica. Qual é, em joules, o trabalho realizado pelo gás durante sua expansão?
uma expansão isobárica já pode usar esta fórmula aqui. Assim como nós também podemos calcular esta área aqui. Então, eu vou mostrar nas duas formas de resolução, que é para de uma vez por todas sabermos fazer, tanto quando for um processo isobárico, assim como quando não for. Vamos usar esta fórmula aqui. Trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Qual é o valor da pressão nesta transformação? 1 Pascal. 1, aliás, vezes 10 elevado a 6 Pascal. Temos que olhar a escala do eixo da pressão. Então, é 1 vezes 10 elevado a 6 pascais, que é a pressão. Eu não preciso repetir a fórmula, é esta que está aqui. Vezes a variação do volume. Variação do volume é o quê? Volume final menos volume inicial. Volume final é 6 e volume inicial é 4. Então, o trabalho vai ser igual. 6 menos 4 dá 2. 2. Aqui no volume temos vezes 10 elevado a menos 3, tá vendo? Eu já ia me esquecendo de ver a escala do eixo do volume, vezes 10 elevado a menos 3. Mas professora, por que não pôs 10 elevado a menos 3 para o 6 e para o 4? Porque podemos evidenciar o fator como numa subtração. Então, aqui fica 2 vezes 10 elevado a 6, que é este, vezes 10 elevado a menos 3. Já não há necessidade de pôr 1, porque na multiplicação ele é elemento neutro. Agora nós vamos trabalhar com as notações científicas, né? Quando temos produto de duas potências com a mesma base, mantemos a base e adicionamos os expoentes. Adicionando 6 e menos 3 dá 3. Então vamos ficar com 2 vezes 10 elevado a 3 joules, que é a unidade de trabalho no sistema internacional. Que é a linha B. Como é que nós já viemos de fazer usando a fórmula da área? Que figura é esta aqui? É um retângulo. Qual é a área de um retângulo? Porque nós queremos trabalho, não é? Dissemos que trabalho é a mesma coisa que dizer área. A área de um retângulo é o quê? Comprimento vezes a largura. Então, o trabalho vai ser igual a... Qual é o comprimento deste retângulo? Daqui até aqui, que é 1. Desde que esteja no sistema internacional, já está. Que é 1 vezes a escala deste eixo aqui, que é 10 elevado a 6. E daqui para aqui, que é 2. Mas professora, como é que sabe que daqui para aqui é 2? Porque aqui não está a começar do zero. Para você saber a distância daqui para aqui, tem que fazer a subtração deste número por este, não é isso? Então vamos ficar com 2 vezes 10 elevado a menos 3, que é a escala do eixo do volume. E este cálculo aqui é o mesmo que este aqui. O trabalho vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 joules, usando o cálculo da área. Talvez vocês achem um pouco complicado quando encontrarem figuras diferentes do retângulo, mas eu não acho. Vocês só precisam conhecer a fórmula. Se for um trapézio, vocês vão usar a fórmula do trapézio e assim por diante. Agora nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma consequência direta do princípio de conservação de energia, que é uma coisa que nós todos aqui nesta fase já temos conhecimento. O princípio de conservação de energia diz que a energia não é perdida, ela é transformada. Só que no âmbito da termodinâmica nós vamos usar termos mais específicos e menos genéricos que aqueles que são utilizados no princípio de conservação da energia. Aqui nós vamos usar termos tais como energia interna, calor e trabalho. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica diz que o calor trocado pelo gás e o seu meio exterior é igual à soma entre a variação da energia interna e o trabalho. E a sua representação matemática é essa que está aqui neste slide aqui. Calor é igual a ΔU vezes W. Explicando termo a termo desta fórmula da primeira lei da termodinâmica, trabalho já não vamos precisar explicar, porque foi o que nós falamos na primeira secção deste vídeo. Agora, variação da energia interna. Variação da energia interna refere-se à energia cinética das partículas que constituem o gás. Nós sabemos que um gás é constituído por moléculas, átomos, não sei o quê, e que eles, dependendo da sua temperatura, têm um certo grau de agitação. Então, se não há variação da temperatura naquele gás, automaticamente não vai haver variação da energia interna. Por quê? A energia cinética das partículas que constituem o gás há de vir do movimento das partículas, que é gerado pelas alterações da temperatura. Nós, quando temos uma temperatura alta, há mais movimento das partículas, assim como quando a temperatura baixa, o movimento diminui. Então, em processos isotérmicos, a variação da energia interna é nula. Algum problema pode vir assim, numa transformação isotérmica, o trabalho realizado pelo gás é X, a quantidade de calor é X, não sei o que, calcular a variação de coisas do gênero. Então, vocês têm que conhecer essas palavras-chave. Se a transformação é isotérmica, automaticamente o dado da variação da energia interna é zero. Ninguém mais precisa te dar esse dado. Quanto ao calor, também é uma grandeza que já se ouviu falar muito, é a transferência de energia. Geralmente, na definição de calor, o definido encontra-se na definição, porque sempre dizem a transferência de calor de um meio para o outro. Eu costumo dizer de energia térmica, porque é aquela energia relacionada com o calor específico, com a massa e com a variação da temperatura do gás.
Para fazer uso da primeira lei da termodinâmica na resolução de problemas, é importante nós tomarmos em conta algumas regras de sinais. E assim que tomamos conta dessas regras, já temos tudo pronto para resolver problemas sobre a primeira lei da termodinâmica. Então vamos começar pela variação da energia interna. A variação da energia interna vai ser positiva se a temperatura estiver a aumentar dentro desse sistema. Se a temperatura estiver a diminuir, então a variação da energia interna vai ser negativa. Existem também condições para que o calor seja ou positivo ou negativo. Se o sistema estiver a receber calor do meio, estiver a absorver calor, então o calor vai ser positivo. Mas se o sistema estiver a ceder calor para o meio, então o calor vai ser negativo. Quanto ao trabalho, se o sistema estiver em expansão, ou seja, o sistema que está a realizar trabalho sobre o meio, então o trabalho vai ser positivo, enquanto que quando o sistema estiver em contração, isso significa que é o meio que realiza trabalho sobre o sistema, então o trabalho será negativo. Tomando em conta estes aspectos, nós já temos tudo o que precisamos para resolver problemas da primeira lei da termodinâmica. Assim, faltou dizer que em transformações adiabáticas não existem trocas de calor. Então, aí o termo do calor vai ser nulo. E vou repetir dizer que em processos isotérmicos não há variação da energia interna e em processos isobáricos o trabalho é nulo. Vamos agora resolver estes exemplos da aplicação da primeira lei da termodinâmica. O primeiro exemplo diz o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação, absorve, estão a ver aqueles termos-chave que eu estava a falar sobre as regras dos sinais, absorve 50 calorias de energia na forma de calor. Automaticamente nos nossos dados, nós vamos saber que o calor é positivo, porque eu expliquei, quando se diz absorve, significa que o calor vai ser positivo. Então, absorve 50 calorias. Então, o calor é igual a 50 calorias. E expande-se realizando um trabalho de 300 joule. Outra palavra-chave que eu falei sobre um sinal. No trabalho, quando se fala de expansão, significa que é positivo, e quando fala-se de compreensão, quando se compreende-se, é quando comprime-se, quis dizer, é quando o trabalho é negativo, porque é o meio que está a realizar trabalho sobre o sistema. Então, temos o calor sendo positivo e o trabalho sendo também positivo. Qual é em joule? A variação da energia interna. Queremos a variação da energia interna em joule, porque estes todos os termos são energias. Eu acho que esqueci de mencionar isso sobre as unidades, né? Mas, como eu falei que é sobre lei de conservação de energia, calor é energia, trabalho é energia e variação de energia interna também é energia. Esta aqui está numa unidade que não é do sistema internacional e ainda nos deram aqui a conversão. Eu acho que isto aqui é um bônus nos exames, honestamente. Este exercício é tirado do exame da 12ª. Não há necessidade. Vocês têm que chegar no exame a saberem que uma caloria está para 4,2 joules. Mas, como eles deram aqui, eu ainda me dou o trabalho de fazer isto aqui, mas nos próximos vídeos juro que eu não vou mais fazer. Eu vou logo multiplicar. Quem não sabe fazer transformação de unidades pela regra de 3 simples, já está com um problema muito grave. Então, nós queremos saber quanto é que vão equivaler 50 calorias se uma caloria estiver para 4,2 joules. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos fazer este vezes este a dividir por este. Vai ser o valor em joule. Então, ok, x vai ser igual a 50 calorias. Eu não gosto de deixar dúvidas para ninguém. Então, eu escrevo aqui 50 calorias vezes 4,2 joule sobre uma caloria. Então, o termo da caloria vai simplificar e vamos ficar com joule, não é isso? Então, cortamos este com este. Então, agora nós vamos saber de que o calor é 50,4 vezes 4,2. Vocês vão fazer aí nas vossas máquinas. Aqui na minha dá 210 joules. Tendo esse valor, agora nós já podemos aplicar a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor é igual à soma da variação da energia interna com o trabalho. Ah, mas eu estava à procura da variação da energia interna. Óbvio, vamos isolar aqui. Então, para isolar a variação da energia interna, vamos passar o trabalho para o primeiro membro. Então, a variação da energia interna vai ficar isolada. A variação da energia interna vai ser igual a calor menos o trabalho. Qual é o valor do calor? É de 210. Qual é o valor do trabalho? É de 300 joules. Isto aqui é variação da energia interna. Então, variação da energia interna vai ser igual a menos 90 joules. Eu, sendo professora em sala de aulas, ia vos perguntar o que isso significa sobre a temperatura no sistema. Lembram que eu vos expliquei que quando a variação da energia interna é negativa é porque a temperatura do sistema está a diminuir. Então, essa seria a vossa resposta. Vamos a um próximo exemplo que diz: qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão isotérmica? Aí eu conheço pessoas que vão dizer: ah, não, mas para nós aplicarmos a primeira lei da termodinâmica, está a faltar o termo do calor, porque aqui só deram trabalho. Prestar atenção nas palavras-chave. Uma compressão isotérmica significa que a temperatura não varia. E, teoricamente, nós já sabemos que se não há variação da temperatura, então não há variação da energia interna. A variação da energia interna é zero. Então, para os que dizem que a física é só fórmula, não é preciso ler, vão começar a ter problemas.
Agora nós vamos resolver mais dois exemplos e finalizar a nossa aula. O primeiro exemplo diz o seguinte, que ainda é a continuidade, né, da primeira lei da termodinâmica. O primeiro exemplo diz o seguinte: sobre um sistema realiza-se um trabalho de 300 joule. Prestem bem atenção. Sobre o sistema. Então, é o meio que está a realizar o trabalho sobre o sistema. Quando é assim, significa que o sinal que o trabalho vai levar vai ser o quê? Negativo. É muito importante conhecer as regras do sinal, ok? Depois, e, em resposta, ele fornece 500 calorias ao meio exterior. Mais uma vez, outra terminologia diferente do exercício anterior. Agora, o sistema está a ceder e não absorver calor. Então, quando ele está a ceder, o calor é negativo. Então, prestem bem atenção. Não vão nos dar dados com os sinais, vão nos dar com essas terminologias que nós temos que conhecer se nós aprendemos a primeira lei da termodinâmica. Já sabemos que caloria não está no sistema internacional e no exercício anterior vocês já viram que para nós transformarmos de caloria para joule só temos que multiplicar por 4,2. Então, se nós multiplicarmos este valor aqui por 4,2, vamos ter 2100 joules. Depois perguntam assim, determinar a variação da energia interna do sistema é joule. Querem a variação da energia interna. Ok. A primeira lei da termodinâmica diz o quê? Diz que calor é igual à variação da energia interna mais trabalho. Então, a variação da energia interna vai ser trabalho menos calor menos trabalho. A variação da energia interna vai ser igual a calor menos trabalho. Qual é o valor do calor? O valor do calor, nesse caso, é menos 2100. Vamos ficar com menos 2100. E aqui dizemos o que é menos do trabalho. Este menos aqui, da fórmula, e o menos do valor do trabalho, menos de menos vai ficar mais. Então, mais 3000. Menos 2100 mais 3000 dá 900. Então, a variação da energia interna vai ser igual a 900 joules. Muito bem. Agora vamos resolver um exercício que não é necessariamente a primeira lei da termodinâmica, mas a primeira lei da termodinâmica é muito utilizada para calcular, para aplicação em máquinas térmicas. Então, nós temos este problema aqui que é sobre uma máquina térmica. Dizem assim, a cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na sua fonte fria. Qual é o rendimento? O rendimento é a eficiência, né? O quão eficiente é essa máquina? O quão produtiva vai ser para nós? Então, nós temos o quê? Calor extraído da fonte quente, costumam chamar de QC, para não ter que dizer QQ. Calor extraído da fonte quente vai ser de 45 kJ. Vocês já sabem que quilo é o quê? É 10 elevado a 3. Então, vai ser 45 vezes 10 elevado a 3 joules. E o calor que é colocado, né? Injetado, colocado, descarregado na fonte fria é de 36 kJ, que é 36 vezes 10 elevado a 3 joule. Então, querem saber qual é o rendimento, que também podem chamar de eficiência. É dado por essa letra aqui. Essa letra aqui é uma letra do alfabeto grego, vocês. Então, eu espero que eu tenha escrito bem. Já nem sei como se pronuncia, mas é do alfabeto grego. Então, a eficiência tem uma fórmula. É que não faz sentido eu trazer uma aula separada só para eficiência. É igual a calor que é extraído da fonte quente menos o calor que é extraído da fonte fria, que é descarregado na fonte fria, sobre o calor extraído da fonte quente. Então, isso aqui vai ser o quê? A eficiência vai ser igual a 45 menos 36. Ah, cadê o 10 elevado a menos 3? A 3. Vamos colocar evidência. Já que os dois têm 10 elevado a 3. Vezes 10 elevado a 3 sobre 45 vezes 10 elevado a 3 também. Sobre 45 vezes 10 elevado a 3. Isto aqui vai dar, aqui em cima isto dá 9. E embaixo ficamos com 45. E o 10 elevado a 3 para onde foi? Simplificamos. Então, vamos ficar com 9 sobre 45. Então, para nós sabermos a eficiência, fazemos em forma de percentagem. Então, vamos multiplicar isso aqui por 100% para saber qual é a percentagem. Isto aqui é um cálculo basiquíssimo, que nem precisa de máquina calculadora. Eficiência vai ser o quê? 9 a dividir por 45 dá 0,2 vezes 100 dá 20%. Então, a nossa máquina não é assim muito eficiente. Tem um rendimento que está abaixo de 50%. Eu não compraria uma máquina dessas. Eu compraria uma máquina pelo menos com 75 a 80% de rendimento. Não é uma máquina perfeita, mas é uma máquina que está perto do perfeito. Então, obrigada por acompanhar a minha aula. Vocês assistem a aula, mas não colocam like, não partilham, não subscrevem. Inscrevam-se no meu canal. Ponham um like, comentem para que meu vídeo possa ser entregue para mais pessoas e partilhem. Até a próxima.